Como qualquer bom shonen, One Piece sofre pela ânsia que os leitores têm sobre uma boa luta e novos poderes do protagonista e de todos os seus companheiros. E isso a gente vê um constante crescimento do pedido sobre o Gear 6. Agora, o que seria essa habilidade? Por que ela existiria e se realmente pode acontecer? São muitos mistérios. Novamente, Luffy avisou a todos nós que o Gear 5 era o seu pico, era o momento em que ele estava no seu auge, pronto para lutar contra qualquer um, independente de quem fosse. Ele mostrou uma habilidade necessária para controlar o despertar da Hito no Mi modelo Nika e, consequentemente, enfrentar Kaido no 1 contra 1. Só que isso será necessário também para parar Barba Negra e Insama. Agora, será que só a quinta marcha é o suficiente? Eu acho que sempre há espaço para um novo mistério em One Piece, então vem desvendar ele e muitos outros comigo, se inscrevendo aqui no canal para ficar ligado em qualquer notícia sobre esse mangá maravilhoso. Vamos lá, Gear 6, ele realmente vai acontecer ou a gente vai ficar até o final do mangá apenas com a quinta marcha? Eu acho uma possibilidade muito remota, já que Luffy avisou que aquele era o seu auge de sua Akuma no Mi e é muito raro a gente ver uma habilidade já despertada, no caso uma Akuma no Mi já despertada, ir ainda além com seus poderes. A gente não viu isso de Law, a gente não viu isso de Kid e muitos outros. Só que existem alguns detalhes interessantes que a gente pode tirar da história inteira de One Piece que podem mostrar que realmente essa habilidade vai acontecer. Claro, apenas hipóteses serão feitas nesse vídeo, então você pode deixar a sua aí embaixo nos comentários. Vamos lá, primeiro vamos voltar muito tempo atrás na luta de Ace e Barba Negra. Ela é um ponto muito importante de One Piece, que muda basicamente a obra inteira e que a gente tem a queda de um dos personagens mais amados pela fanbase de One Piece. Mas a gente não precisa de nada dela que seja em relação à luta, e sim a parte simbólica e o que ela pode representar. Primeiro, nós temos uma grande ligação desses dois com alguns temas que são opostos. Então, Ace era considerado o sol, Barba Negra era considerado a sombra, a escuridão. E a gente pode considerar também que um é o bem e o outro é o mal. E se a gente explorar um pouco mais esse simbolismo, a gente encontra isso em algum outro momento da obra, como por exemplo o momento em que a Giola está mostrando o desenho dela e existe uma parte do rosto tratada como o sol e a outra tratada como a lua, sendo que a parte do sol está sendo tampada. Óbvio que é algo muito simbólico e pequeno, mas pode nos mostrar um detalhe muito importante. Aquele que transforma o mundo naquela escuridão e nessa sombra, ele continua aí liderando o mundo por debaixo dos panos, que no caso seria Insama. E Joy Boy anteriormente foi calado, isso significaria o bonequinho que fica na frente do sol. E esse fez o pedido de desculpas por não conseguir parar esse avanço do governo mundial e de todos por trás desse grande esquema para dominar o mundo. Joy Boy era considerado o deus do sol, já Insama não é o deus da chuva ou algo do tipo, a gente ainda não tem noção de sua nomenclatura. Eu acredito que se for, vai ser o próprio deus e não a reencarnação dele numa Akuma no Mi, por exemplo. Então eu acredito que aquilo seja o inimigo final e verdadeiro de One Piece desde os primórdios da sua história. Levando isso para frente, a gente pode entender que Luffy representaria o sol, e nenhuma de suas habilidades representa de fato o sol. E isso me faz lembrar um pouco das habilidades do Law. Por quê? Ele possui a Ope Ope no Mi e aquilo é uma grande margem de utilidades para ele, já que ele pode não só utilizar ela para atacar, como para se movimentar, defender e até mesmo utilizar a juventude perene, a cirurgia que transforma alguém em um ser imortal, pelo menos em questão do tempo. E isso era a habilidade que muitos tratavam como o despertar daquela Akuma no Mi. Durante a luta dele e Kid contra Big Mom, descobrimos que não, na verdade o despertar dela se baseia em utilizar as habilidades normais do Law, como a Rune, em partes específicas
seja do corpo de uma pessoa ou do próprio lugar onde eles estão. O que tem naquele lugar pode ser um alvo para Rune. Sua espada é um grande exemplo disso. Então, isso me fez pensar, o que realmente é a juventude perene? Uma habilidade que transforma alguém em imortal. Mas essa habilidade pode realmente ser algo a mais e além do despertar? Ou ela é apenas uma habilidade básica? A gente não possui esse conhecimento e é através dele que a gente vai sonhar no que é chamado de Gear 6. Então vamos lá. Luffy representa uma batalha entre o bem e o mal. Ele sendo o bem, a primeira demonstração que a gente teve foi durante a noite. Foi numa batalha onde a lua estava no seu ponto mais alto, onde a gente tinha a lua cheia e a gente viu ele renascer na lua cheia. Isso representaria, teoricamente, o momento em que estamos vivendo no mundo. Isso apenas uma questão simbólica, acho que o Oda não fez de propósito, mas eu vou levar isso em conta aqui, principalmente por toda a ligação que os Kozuki têm com a Lua e os Lunarem e por aí vai. O amanhecer é o momento em que todos esperamos em One Piece e ele iria acontecer no momento em que o Luffy despertasse o verdadeiro poder da Akuma no Mi, chamada de Hito Hito no Mi modelo Nika. Seria o próprio Deus do Sol finalmente acordando. E aí a gente volta para o simbolismo. Na batalha entre Ace e Barba Negra, o Ace utiliza uma habilidade chamada de Daenka Ente, habilidade que promove uma quantidade enorme de chamas e faz ele invocar um sol em sua mão. Um sol realmente muito grande que foi capaz de bater de frente com a escuridão utilizada por Barba Negra. Aquilo fez uma explosão gigantesca engolindo uma ilha inteira. Isso não é importante, só a gente continuar aqui que o Luffy pode ter a ver com essa habilidade, já que não só ele herdou as vontades de seus irmãos, herdou a vontade de Roger, de Joy Boy, além disso ele possui conexões com golpes que são relacionados com fogo, habilidades como o Red Hawk e o Red Hawk, que são dois pássaros, e isso me faz pensar, e se o Gear 6 for na verdade um golpe, um momento onde ele explode toda a sua habilidade, toda a sua Akuma no Mi no ponto mais alto de sua força em um golpe, e esse golpe seria relacionado a um pássaro, e um pássaro que representa a luta entre o bem e o mal, a luta sem fim que foi o bem e o mal, e ser nomeado através de um deus. E isto é Garuda. Apesar de ser uma figura mitológica que pelo menos eu nunca vi sendo trabalhada em One Piece ou algo do tipo, pelo menos eu não me lembro, eu acho que seria uma hora muito interessante, já que existe uma possibilidade de Im-sama ser alguma raça diferente de uma serpente. Existe essa teoria, talvez no futuro eu traga ela aqui, e Garuda é o pássaro conhecido como destruidor de serpentes. Seria a combinação perfeita, principalmente porque seu emblema, a sua representação pode ser conhecido como soberano de raça solar, ou seja, seria a ascensão do Deus do Sol, a ascensão de Nika. O Gear 6, na verdade, ele é apenas um golpe, é o golpe que vai trazer o amanhecer, é o golpe que vai destruir a headline completamente. É a habilidade que vai trazer a paz para o mundo de One Piece. Claro, isso é apenas uma grande teoria que eu fiz aqui na minha cabeça, então se você tem alguma discordância, acredita que pode ser uma outra transformação ou qualquer outro tipo de coisa, deixa aí nos comentários, vamos enriquecer essa conversa, que eu acho um tema muito interessante que realmente pode acontecer. Se você gostar, não esquece também de deixar o seu like, é só clicar no joinha aí, que você me ajuda demais. Aproveita também para se inscrever no canal para acompanhar tudo sobre One Piece. Um abraço, fui!